Relato número 1. A Dama de Branco, na estrada. Eu estava dirigindo pela BR-101 durante a madrugada, transportando uma carga pesada de São Paulo para o Rio de Janeiro. A estrada estava deserta, apenas iluminada pelos faróis do meu caminhão e pela luz da lua. Tudo estava tranquilo, até que, em um trecho isolado, vi uma figura à beira da estrada. Era uma mulher vestida de branco, com um longo vestido esvoaçante. Reduzi a velocidade e, quando me aproximei, notei que ela estava acenando desesperadamente. Parei o caminhão e abaixei o vidro para perguntar se ela precisava de ajuda. Ela se aproximou lentamente, mas quando seu rosto ficou visível sob a luz, senti um calafrio percorrer minha espinha. Seu rosto estava pálido, e seus olhos, vazios e sem vida, pareciam me atravessar. Ela não disse uma palavra, apenas apontou para a estrada à frente. O medo me dominou, mas algo me fez seguir seu comando. Dirigi por alguns quilômetros, sempre olhando pelo retrovisor, para ver se ela ainda estava lá. Quando olhei pela última vez, ela havia desaparecido. Na curva seguinte, vi uma enorme árvore caída bloqueando a estrada. Se não tivesse reduzido a velocidade e seguido o conselho daquela mulher, certamente teria colidido com ela. Passei a noite inteira pensando na aparição e em como ela salvou minha vida. Nunca soube quem ou o que ela era, mas desde então, rezo para nunca mais encontrar aquela dama de branco na estrada. Relato número 2. O caminhoneiro fantasma. Eu estava cruzando a BR-116, uma das estradas mais perigosas do Brasil, conhecida por seus acidentes e histórias assustadoras. Era por volta das 3 da manhã e eu dirigia há horas sem parar, tentando chegar a tempo de entregar a carga. O cansaço começava a pesar, mas a ideia de uma parada em um posto de gasolina próximo me motivava a continuar. De repente, vi luzes de faróis no espelho retrovisor. Outro caminhão se aproximava rapidamente, piscando os faróis como se quisesse me ultrapassar. Achei estranho, pois não havia notado nenhum veículo atrás de mim por um bom tempo. Reduzi a velocidade e dei passagem. O caminhão passou por mim a toda velocidade, mas algo parecia errado. Ele não tinha placas e estava em péssimo estado, como se tivesse sido abandonado por anos. Fiquei intrigado e curioso, mas continuei meu caminho. Poucos quilômetros adiante, avistei o mesmo caminhão, parado no acostamento. O motorista, um homem de aparência cansada e olhos vazios, acenou para que eu parasse. Hesitei, mas acabei encostando. "Você precisa de ajuda?" Perguntei saindo da cabine. Ele apenas me encarou e disse: "Não devia estar aqui." Antes que eu pudesse responder, o caminhão fantasma simplesmente desapareceu na frente dos meus olhos. Voltei ao meu veículo com o coração disparado e segui viagem o mais rápido que pude. Chegando ao posto, contei a história aos outros caminhoneiros e um deles me contou sobre um acidente que ocorreu naquela estrada há anos. Um caminhoneiro morreu em um grave acidente e seu caminhão nunca foi encontrado. Desde então, ele assombra a BR-116, tentando avisar outros motoristas do perigo. Relato número 3. O pedágio assombrado. Eu estava transportando uma carga de Minas Gerais para o Espírito Santo, cruzando a famosa Serra do Caparaó. Era uma noite fria e nebulosa, e a visibilidade estava péssima. A estrada sinuosa e estreita exigia toda a minha atenção. Quando cheguei a um pedágio abandonado, senti um arrepio na espinha. Algo estava errado. Apesar de o pedágio estar desativado há anos, vi um homem em uma das cabines, acenando para que eu parasse. Achei estranho, mas obedeci. Quando me aproximei,
Ele pediu para que eu abaixasse o vidro e, com uma voz rouca e baixa, disse: "Não siga adiante, é perigoso." Perguntei o motivo, mas ele apenas repetiu a advertência. Decidi não arriscar e estacionei o caminhão ali mesmo, esperando que a névoa se dissipasse um pouco. Durante essa espera, ouvi sons estranhos ao redor, sussurros, passos e até mesmo risadas macabras. Quando a neblina finalmente começou a clarear, olhei para a cabine do pedágio e não havia ninguém lá. Decidi seguir viagem com muito cuidado. Alguns quilômetros adiante, encontrei uma enorme pedra caída no meio da estrada. Se tivesse continuado sem parar, certamente teria colidido com ela. Chegando ao meu destino, contei a história para outros caminhoneiros e um deles me falou sobre um acidente fatal que ocorreu naquele pedágio há muitos anos. Desde então, o espírito do atendente tenta alertar os motoristas do perigo iminente. Fico grato pelo aviso, mas aquela noite na Serra do Caparaó ainda me assombra. Relato número 4. A criança na estrada. Era uma madrugada chuvosa quando eu dirigia pela BR-153, conhecida como a Transbrasiliana. Eu transportava uma carga valiosa e estava ansioso para chegar ao meu destino. A estrada estava praticamente deserta, exceto pelo som constante da chuva batendo contra o para-brisa. Em uma curva fechada, vi algo que fez meu coração parar. Uma criança molhada e descalça estava parada bem no meio da estrada. Pisei no freio com tudo que tinha, fazendo o caminhão derrapar e parar a poucos metros da criança. Saí correndo da cabine, preocupado com seu estado. "Você está bem?" perguntei, mas a criança não respondeu. Apenas me olhava com olhos arregalados e cheios de medo. Quando me aproximei, ela deu um passo para trás e desapareceu na escuridão. Fiquei ali, parado na chuva, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Voltei para o caminhão, ainda confuso e assustado. Continuei dirigindo, mas a imagem daquela criança não saía da minha cabeça. Cheguei ao meu destino sem mais incidentes, mas a sensação de que algo estava errado persistia. Alguns dias depois, em uma parada de caminhoneiros, contei a história para outros motoristas. Um deles, com um olhar sério, me contou sobre uma lenda local. Anos atrás, uma criança morreu atropelada naquela mesma curva, e desde então seu espírito aparece para alertar os motoristas sobre o perigo. A lembrança daquela noite ainda me persegue, e evito passar por aquela estrada sempre que posso. Relato número 5. O passageiro fantasma. Eu estava dirigindo pela BR-262, uma estrada longa e solitária que atravessa várias regiões do Brasil. Era tarde da noite e o cansaço começava a me vencer. Decidi parar em um posto de gasolina para tomar um café e esticar as pernas. Depois de uma breve pausa, voltei ao caminhão e continuei minha jornada. Alguns quilômetros adiante, notei algo estranho pelo espelho retrovisor. Havia um homem sentado no banco do passageiro. Meu coração quase saiu pela boca. Não lembrava de ter deixado ninguém entrar. Virei-me lentamente para encará-lo, e ele estava lá, com um olhar vazio e um semblante pálido. "Quem é você?" perguntei, tentando manter a calma. Ele não respondeu. Apenas olhou para frente como se estivesse em transe. Meu instinto foi parar o caminhão e pedir ajuda, mas antes que pudesse fazê-lo, ele finalmente falou. Sua voz era baixa e fria. "Você está indo na direção errada." Desesperado, olhei para a estrada e percebi que estava próximo a uma curva perigosa que dava acesso a um penhasco. Freiei bruscamente, evitando por pouco uma tragédia.
Quando olhei novamente para o banco do passageiro, ele havia desaparecido. Cheguei ao meu destino com as mãos trêmulas e contei o ocorrido aos meus colegas caminhoneiros. Um deles me contou uma história arrepiante sobre um acidente fatal que ocorreu naquela curva há muitos anos. Desde então, o espírito do motorista tenta alertar outros sobre o perigo. Nunca mais vi aquele passageiro fantasma, mas a memória daquela noite me assombra até hoje.